A Vera pediu que eu falasse, gente, sobre plano de carreira, sobre o que está rolando aqui em termos de carreira, e é a minha abordagem. Mas eu vou já levar em consideração uma construção que está sendo, que foi feita, né, pela FenaJuve, já comunicada ao Fórum de Carreiras, uma construção de consenso da FenaJuve com o Sindjus DF, porque o anteprojeto da FenaJuve, ele foi protocolado em dezembro de 2023, e de lá para cá, houve uma série de propostas também que foram direcionadas para o Fórum de Carreiras, o subgrupo de carreiras, e agora, na última reunião, o conselheiro Feliciano pediu, né, que a FenaJuve e o Sindjus, que são as entidades representativas dos servidores, fizessem uma proposta de consenso, e realmente a FenaJuve fez, né, encaminhou para o fórum e mandou para nós uma cópia, para nós dos sindicatos uma cópia. Esse fórum de carreira, vocês sabem, ele é composto pelos representantes da administração, 9 representantes da administração e 9 representações dos sindicatos, e 6 são da FenaJuve, 3 do Sindjus DF, mas tem também a participação das associações nacionais, entre elas a FenaSojaf, infelizmente só sem direito a voz e voto, né? Mas plano de carreira é uma construção coletiva, e é uma construção que vai determinar as nossas relações sobre carreiras e administração para o futuro. Então, sempre que a gente pensa em planos de carreira, a gente está pensando num cenário de futuro. O nosso primeiro plano de carreiras, Rafael, você já pode passar os slides? O nosso primeiro plano de carreira, já a segunda tela, ele foi implantado pela Lei 9421 de 96, e ele durou 10 anos, porque em 2006 já tivemos o nosso segundo plano de carreira, da Lei 11.416, a Lei 11.416 de 2006. Então, o nosso primeiro plano de carreira durou 10 anos, o segundo já vai para 20 anos, e sabe-se lá quanto tempo que vai durar, que vai vigorar esse terceiro plano de carreira que está em processo de construção. Então, a gente tem sempre que avaliar qual é o cenário para os próximos 10, 15, 20, 30 anos, pelo menos, para pensar numa carreira. Eu coloquei esse primeiro slide aí, que é uma ilustração de como era a organização dos cargos antes do nosso primeiro plano de carreiras e como ele passou a ser a partir da 9421. Antes do plano de carreira, os cargos eles eram organizados em grupos, e esses grupos, nós tínhamos um grupo maior, que se chamava Grupo de Apoio Judiciário, ele agrupava cargos de nível fundamental, que era o atendente judiciário, nível médio, que era o auxiliar judiciário, e nível superior, que eram os técnicos judiciários. E também nós tínhamos outros grupos de cargos que agrupavam, por exemplo, no nível fundamental, os artífices, no nível médio, cargo de telefonista, cargo de motorista, cargo de digitador. Nós tínhamos também os cargos de processamento de dados, que agrupavam o que hoje são as categorias de tecnologia de informação, e os cargos de nível superior, claro, o técnico judiciário tinha também o cargo de contador, outras atividades de nível superior, que era o cargo de contador, de médico, de odontólogo, né? O oficial de justiça estava dentro desse grupo de apoio ao judiciário. Isso era como a gente tinha antes do primeiro plano de carreiras, era essa miscelânea, né, entre os grupos. Veio o primeiro plano de carreiras, e o que ele fez? Ele organizou os cargos em carreiras, e cada carreira possui apenas um cargo, cujo nome é o nome da própria carreira. Então, nós temos a carreira dos servidores, que o pré-requisito de ingresso é nível primeiro grau, de 4 a 8,
e aí é denominado de auxiliar judiciário. Aí nós temos agora, depois da 9421, a carreira de nível intermediário, de nível segundo grau, que era chamada de técnico judiciário, e para os analistas nível superior, aliás, para os profissionais de nível superior, uma nova designação chamada de analista judiciário. E cada um dessas carreiras, a gente tem, ela tem o detalhamento em áreas e especialidades. O que eu quero frisar com isso é que o que houve da 9421 foi, primeiro, a extinção daqueles cargos que eram chamados de atendente judiciário, que passaram para a carreira de auxiliar judiciário. A carreira de auxiliar judiciário passou a ser designada de técnico judiciário. E o que era o grupo dos técnicos judiciários de nível superior passou para analista judiciário. Mas é importante frisar que até para esclarecer para os mais jovens que o analista judiciário ele sempre foi carreira de nível superior, porque eu já ouvi alguém dizer que nós, analistas judiciários, no passado fomos técnicos. Sim, mas não na acepção de que nós fomos nível médio e depois ascendemos para nível superior. Sempre fomos profissionais de nível superior, profissionais especializados em algumas das formações, como direito, como contabilidade, como engenharia, como tecnologia da informação, ciências da informação, ciência da computação, como se chamava antigamente, contabilidade, biblioteconomia, enfim, é muito importante a gente desfazer alguns equívocos que vão passando e a gente vai aceitando e às vezes até assimilando sem querer. Pode passar para o próximo slide. Aí, agora nós estamos nesse período de definir uma nova carreira. A gente já tem um anteprojeto e, com certeza, passou por algumas perguntas para se pensar nessa nova configuração de carreira. É importante a gente entender que um plano de carreira ele não cria cargos, né? Ele reestrutura, no nosso caso, ela vai reestruturar as carreiras. E nessa reestruturação pode haver novas denominações, novas especialidades, ou extinção de algumas especialidades, porque, como eu falei, é sempre uma visão para o futuro. E nisso a gente tem que se perguntar o quê? O que nós somos? Quem somos nós no Poder Judiciário? Primeiro que o plano de carreira ele não pode ser dissociado da razão fundamental dos nossos órgãos. E nós temos órgãos do Poder Judiciário de vários ramos, do ramo trabalhista, do ramo eleitoral, da Justiça Federal e da Justiça Militar, dos tribunais superiores e conselhos. Então, quem somos nós? E aqui eu estou falando exclusivamente para analistas judiciários. Então, os analistas judiciários são pessoas que foram nomeadas para ocupar esse cargo de analista judiciário, cujo requisito é ter formação superior em direito, tecnologia de informação, contabilidade, medicina, economia, psicologia, por aí vai. Onde estamos? Somos cerca de 51 mil analistas judiciários que trabalham nos tribunais superiores, nos conselhos superiores do CNJ, CSJT, Conselho da Justiça Federal, nos tribunais regionais eleitorais, o trabalho eleitoral, auditorias militares e também na primeira instância, nas seções e subseções judiciárias, nas varas do trabalho, cartórios eleitorais e aposentados. Então, o plano de carreira tem que levar em consideração todas essas informações. Pode passar, Rafael. Nós temos que nos perguntar também o que fazemos. Rafael, pode passar. O que fazemos? Onde é que nós atuamos? Nós atuamos em atividades finalísticas. O próximo, Rafael. Atividades finalísticas, atividades administrativas e também
em outras atividades especializadas. É uma anterior, Rafael, está meio perdidinho. Veja bem, as Desculpa, Zenete, atividades que eu já nós... passei. Oi? Desculpa, Não, Zenete. é uma que é Eu preta e branca. passei, Então é eu já passei antes. várias coisas aqui. Vai, Deixa eu volta. ver. Isso, é essa aí mesmo. Isso, o Desculpa, que essa aqui, o fazemos, que fazemos? exatamente. Ah, então tá bom, Então, beleza. veja bem, nós temos que ter essa concepção do o que fazemos hoje, né? O que fazemos hoje e o que é que se projeta para os próximos anos. Por isso é importante a gente estar atento ao que. É lógico que quando nós fizemos aquele plano de carreira da 11.416, a gente não tinha ideia do que seriam essas inovações tecnológicas, PJE, inteligência artificial, né? Vocês, como oficial de justiça, novas formas de intimação, né? De pesquisa, né? Para o trabalho de vocês. Mas o quanto a gente puder obter de informação para a gente ter um plano de carreira que tenha verdadeira efetividade para os próximos anos, é muito importante a gente arregimentar. E daí o que desejamos, né? Queremos uma nova nomenclatura para o nosso cargo, para a nossa carreira, a descrição das nossas atividades, das nossas atribuições. O que queremos também é reconhecimento e valorização da nossa carreira. Então, isso tudo a gente tem que discutir. E é interessante porque plano de carreira, ele tem esse viés de participação, tanto dos sindicatos, como das associações, como da administração. Então, é uma construção coletiva. Pode passar, Rafael. E é importante também a gente ter agora, nesse momento, uma clareza do que seja cargo. Nossa, como o tempo voa, né? Porque o cargo, já estou no meio do meu tempo. Cargo, de acordo com a Lei 8.112, é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Os cargos, eles são criados por lei com denominação própria para provimento efetivo ou em comissão. Então, é muito importante a gente se atentar para as características dos cargos. Cada um de nós ocupa um cargo, ou seja, uma vaga no quadro de pessoal do PJU. Essa vaga ela tem um número, ela tem uma designação. Nós somos uma das 50 mil vagas do cargo, da carreira de analista judiciário. O cargo tem a singularidade, ele pertence a um quadro de pessoal, ele tem uma característica de permanência no órgão, porque ele é criado por lei e ele é extinto dentro de uma formalidade, de uma formalização, e, principalmente, as atribuições e responsabilidades são indelegáveis. Eu, mesmo sendo analista judiciário, da área judiciária, eu não posso exercer atividades estranhas ao meu cargo. Eu não posso, por exemplo, cumprir mandados, né? Vocês que são oficial de justiça não pode permitir que uma outra pessoa realize as atividades de vocês, porque isso, inclusive, é uma proibição lá do artigo 117 da 8.112. E isso em todos os cargos, assim, então, o contador, mesmo que eu tenha formação em contabilidade, se não é esse o cargo da minha investidura, eu não posso realizar a atividade de contador, assinar papéis que só o contador pode assinar. Agora vamos para o anteprojeto da FENAJUF. Rafael, a próxima tela. Vou só deixar aqui o anteprojeto da FENAJUF, ela previa carreira única para o Poder Judiciário da União, com os cargos de auxiliar judiciário, técnico judiciário e analista judiciário. Mas nessa proposta de consenso com o Sindijus DF, isso já voltou a ser aquelas carreiras próprias, né? 3 carreiras, a carreira de auxiliar, a carreira de técnico e a carreira de analista, é isso que foi encaminhado para o Conselho Nacional de Justiça.
Mas tem uma coisa aqui, uma novidade. O auxiliar judiciário, que antes o seu requisito de ingresso era ensino fundamental de 4 a 8, agora passará a ser nível médio, segundo grau completo. A carreira do técnico administrativo, que antes o requisito de ingresso era nível médio, passa a ser de nível superior, até por força da conquista da Lei 14.456. Então, nós temos o técnico agora de nível superior, requisito de ingresso. E nós, analistas judiciários, permanecemos com o mesmo requisito de ingresso, nível superior. Então, isso a gente precisa avaliar. Qual é a nossa relação agora, que éramos cargos cuja exigência de ingresso era nível superior, como vamos conviver agora nessa situação em que o técnico também passa a ter o requisito de nível superior. Para isso, eu tenho uma proposta que eu vou passar no próximo slide. Rafael, pode passar para o próximo slide? Nessas 3 carreiras distintas, que é a proposta do Sindjus-DF, há previsão de 7 áreas de especialidade, que a gente pode discutir se é viável ou não. Quanto maior o nível de área de atividade, especialidade, melhor, ou quanto mais enxugado para nós, isso seria melhor. Agora, o que há de interessante, que a gente pode discutir apesar de termos 3 carreiras distintas, essas áreas de atividade jurídica de execução de mandados, atividade de gestão pública, de atenção à saúde, polícia judicial, tecnologia da informação e comunicação e outras atividades especializadas, aplica-se também à carreira de auxiliar, a carreira de técnico, ou se a gente pode entender que algumas dessas especialidades podem ser privativas da carreira de analista judiciário. Próximo slide, Rafael, que eu estou na correria aqui agora. Eu vou agora destacar apenas isso que está em vermelho, e que a gente tem que ler essas propostas que a gente está que está em estudo, porque, por exemplo, nessa proposta de consenso, a gente tem que tomar atenção, tomar cuidado com isso, tem um dispositivo que diz assim: permite-se a acumulação do cargo de técnico judiciário com o cargo de professor. E o analista? É claro que o analista também pode acumular o cargo de analista com o cargo de professor, sempre pode, mas não está na proposta consensuada, e é importante que a gente faça essa retificação, porque o analista também pode acumular com o cargo de professor. Há uma previsão também na proposta de consenso de permissão dos bacharéis em direitos que têm registro na OAB poderem advogar. E a gente tem que discutir, será que essa proposta, o esforço que a gente vai ter para passar essa proposta, será que nós vamos ser exitosos nessa proposta, tendo em vista o corporativismo dos advogados? Né? Então, eu tenho uma proposta que pode, que na minha visão, tem mais possibilidade de êxito do que essa proposta. Pode passar para o próximo slide, Rafael? Aqui, para os oficiais de justiça, Rafael, a possibilidade de acumulação da GAE com a FC, quando o oficial de justiça exercer atribuições de supervisão ou direção de central de mandados, ou unidades com função equivalente. Então, é um ganho que os oficiais de justiça passam a ter poder acumular a GAE com FC quando eles estiverem exercendo uma função de direção da central de mandados. E aqui também a instituição do adicional de permanência de 3% sobre o vencimento básico, quando o servidor atingir o último nível da carreira. É interessante porque tanto se a carreira permanecer com 13 níveis ou subir para 20 níveis, esse adicional de permanência é um fator interessante, porque compensa essa falta de progressão funcional depois que atinge o último nível. E aqui também há uma proposta de instituição da gratificação para o pessoal de TI. E aqui já, Rafael, você pode avançar lá para o... eu não sei se tem o número, lá da proposta do Congrejuf. Lá no Congrejuf,
Isso, bem, a gente não discutiu as propostas de carreira, esse último congresso lá de Foz do Iguaçu. Mas foi criado um grupo de estudo, do qual eu e Vera participamos, para estudar as propostas que foram encaminhadas e que deveriam ter sido discutidas no Congresso e não foram. E nessas propostas, a gente tem a proposta de 13 níveis de manutenção da tabela com 13 níveis e de ampliação para 20 níveis. É, Essa proposta de ampliação para 20 níveis, o pessoal tem assim, a preocupação de, se sair de 13 para 20 níveis, como fica o enquadramento do pessoal que se aposentou? Eu não vejo dificuldade nisso aí, porque o que a gente pode fazer? Uma tabela, um anexo correlacionando qual é a posição dele na carreira atual de 13 níveis e para qual nível ele irá, levando em consideração talvez o tempo de serviço na carreira ou um simples de para, como foi feito as outras vezes. E há aqui proposta de alteração da nomenclatura do analista judiciário, área judiciária, para consultor jurídico. São discussões que a gente está tendo se é viável ou se não é viável. E também a insistência aqui em o analista ou técnico, aquele que tem formação em direito, poder advogar desde que preencha os requisitos, pode passar, Rafael, próximo, do Estatuto da OAB. O que eu proponho aqui, Rafael, pode passar para a próxima, o que eu proponho aqui, essa questão de nós podermos advogar, eu acho assim, eu acho que nós, analistas judiciários, que temos formação em direito, que preenchemos os requisitos da Ordem dos Advogados do Brasil para poder advogar e somos impedidos de advogar, é uma situação injusta se você for comparar com um engenheiro que trabalha no Poder Judiciário e pode assinar projetos, se você comparar com um médico que trabalha no Poder Judiciário e também acumula outro cargo de médico e que atende em consultório, clínicas particulares, o psicólogo, a mesma coisa, e nós não podemos advogar. Né? Então, a sugestão que eu faço, a proposta que eu faço, que eu acho mais viável, é criar-se uma indenização para aqueles servidores que preenchem os requisitos aqui da Lei 8906, do Estatuto do Advogado, e que são impedidos de advogar, ter uma indenização. Essa indenização pode ter como parâmetro a tabela da OAB, uma consulta verbal, o atendimento a empresas de pequeno porte, isso na minha região dá em torno, a consulta é R$ 570, por exemplo, 3 vezes o valor de consulta, ou atender a uma empresa, né, de até 10 empregados, que dá R$ 3.700. Então, eu penso que a gente pode trabalhar essa questão da indenização pelo impedimento de poder advogar. E aqui é uma proposta que eu apresento, levando em consideração o que já tem no Banco Central, a carreira de especialista do Banco Central, a carreira de especialista do TCU, a gente pensar também na carreira de especialista para o analista judiciário, porque, como eu disse lá no começo, sempre fomos profissionais especializados de nível superior, em qualquer daquelas formações previstas, absorvidas, né, pelos órgãos do Poder Judiciário. Então, eu penso que a gente pode pensar, sim, numa carreira de especialista para o analista judiciário, nos moldes do especialista do Banco Central, assim, fazendo, obviamente, as adaptações do ciclo de gestão. Eu citei esse Banco Central, mas é do ciclo de gestão. Deixa eu ver aqui, a última tela então, são essas três propostas. A última tela, Rafael, são essas três propostas que eu faço. A primeira delas é a criação da carreira de especialista, né, do analista judiciário, essa indenização pelo impedimento da gente poder advogar para aquelas pessoas formadas em direito e que preenchem os requisitos do Estatuto da OAB. E também, para além do PCS, pensarmos como federação e federações de servidores do Poder
do Serviço Público Federal, na criação de uma escola sindical para, dos servidores do poder, dos servidores públicos da União, porque nos falta isso, sabe? No nosso plano de carreira, a gente previu escola de formação do servidor, mas no âmbito aqui das entidades de classe, das nossas entidades sindicais, por que não pensar numa escola sindical dos servidores públicos da União? A CUT tem essa escola sindical, mas eu penso que a gente pode criar, sim, uma escola sindical para os servidores públicos da União. Gente, muito obrigada pela atenção, era esse o recado que eu queria passar para vocês.